Hello everyone, how are you guys? I hope you are alright. Olá a todos. Neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre meses, datas e algumas curiosidades relacionadas a isso. Bom, sobre os meses não temos lá muita dificuldade em relação à escrita, porque a forma de escrever é muito parecida com a forma do português. Sobre a pronúncia, vamos dar uma olhadinha aqui como que a gente pronuncia em inglês o nome dos meses. Temos aqui January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ok? Aí você pode praticar e depois ir treinando para você pronunciar corretamente o nome dos meses. Tem uma ferramenta bem legal e as pessoas geralmente usam ela só para uma função. Essa ferramenta é o Google Tradutor. Muita gente tem Google Tradutor, inclusive no celular, e as pessoas geralmente utilizam só para traduzir, mas não, o Google Tradutor ele tem algumas outras funções. Uma delas é você ouvir a pronúncia. E a outra delas é você falar. Sim, tem uma opção no Google Tradutor, especialmente a do celular, em que você aperta o microfonezinho e você fala. E aí, se você falar certinho, ele vai escrever o que você falou. Ou seja, é uma forma de você verificar a sua pronúncia. Então, se você tiver dúvida como pronunciar uma palavra, você pode digitá-la no Google, mesmo que você já saiba o que ela significa. Por exemplo, você sabe que isso aqui significa agosto, mas você pode digitar no Google para ouvir ele pronunciando, né, o Google Tradutor, e depois tentar repetir. Aí você pode fazer você mesmo, você pega o seu celular e você vai e pronuncia August e dá uma olhada se ele reconheceu. Se ele tiver reconhecido o que você falou, significa que você está falando correto, ok? Você pode fazer isso aí com todos os meses para você ir praticando. E com outras palavras também, beleza? Então você treina aí os meses para você falar certinho. Bom, se você tem dificuldade em saber quais meses tem 31 e quais não tem, tem um truquezinho bem legal que é você fecha a mão, né? E aí você começa a contar os meses a partir desse ossinho aqui do dedo, ó. Janeiro, essa parte aqui que não tem ossinho. Fevereiro, essa aqui, ó. Março, abril, maio, junho e por aí vai. O que acontece? Toda vez que tiver um ossinho, significa que o mês tem 31, ok? O mês de outubro tem 31? Aí você faz o teste, você fecha a mão e começa aqui, ó, nesse ossinho. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, tem 31, ok? É uma forma aí para você lembrar quais meses tem o 31. Uma outra forma seria você lembrar de que janeiro tem 31 e a partir daí você vai saltando um mês. Janeiro, 31, fevereiro, não, março, sim, abril, não, maio, sim, junho, não. Isso dá certinho até aqui, porque aqui tem uma exceção. Julho e agosto são 2 meses que tem 31. São os 2 únicos meses em que tem uma sequência de 31 dias. A partir daí você pode voltar ao esquema de pular um mês. Agosto tem 31, setembro não, outubro sim, novembro não, dezembro sim, ok? São essas duas formas aí para você lembrar como que faz para saber se o mês tem 31 dias ou não. Bom, tem uma coisinha chamada Leap Year. Leap Year em português é ano bissexto. E como você sabe, o mês de fevereiro às vezes tem 29 dias. Geralmente ele tem 28, mas às vezes ele tem 29. Por que que isso acontece? Bom, existe um movimento feito pela Terra em torno do Sol. É um movimento que gasta 365 dias. O movimento chama translação. Você vai ver isso nas aulas aí de geografia.
O movimento gasta 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. E aí o que a gente faz? A gente pega essas horas restantes, arredonda, e a gente deixa elas de lado e vamos celebrar o ano novo depois de 365 dias. E aí daí 4 anos a gente calcula 4 vezes as 6 horas que ficaram para trás, dá 24. 24 horas equivale a um dia. Então a cada 4 anos a gente acrescenta um dia ao ano. Esse dia vai para o mês de fevereiro, por isso que fevereiro tem 29 dias a cada 4 anos no ano bissexto. Eu tinha uma estratégia para lembrar do ano bissexto, e a minha estratégia era o seguinte: ano bissexto acontecia todo ano de Olimpíada. Em 96 foi um ano de Olimpíada, ano bissexto. Em 2000, ano de Olimpíada, ano bissexto. 2020 é ano de Olimpíada e é ano bissexto, mas, infelizmente, como sabemos, não teremos Olimpíada esse ano, né, devido à pandemia e do coronavírus. A Olimpíada foi adiada para 2021. O ano bissexto próximo será em 2024, depois teremos 2028 e por aí vai, a cada 4 anos, ok? Assim como os dias da semana, os meses também têm uma explicação para a origem dos nomes e tem a ver com deuses da mitologia e também com ordem cronológica e também homenagem a imperadores. Nós temos aqui January, homenagem ao deus Janus da mitologia romana, February, homenagem a um festival de purificação, né? A Februari, do latim, que significa purificar. Mart, homenagem a Mars, God of War, homenagem a Marte, o deus da guerra. April, homenagem ali a Aprilis, que significa abrir. Aqui tem uma homenagem relacionada à primavera, Spring, né, onde as flores se abrem. E no mês de maio, no hemisfério norte, é primavera. May, que é homenagem à deusa Maia. June, homenagem à deusa Juno. Julho e agosto são homenagem a 2 imperadores romanos, July, Júlio César, e August, a Augusto. A partir de agora, começa uma ordem cronológica. September, que significa sétimo. October, que significa oitavo. November, que significa nono. E December, que significa décimo. E aí você vai perguntar: se dezembro significa décimo, por que ele é o 12º mês? Bom, a resposta para isso é que nem sempre a gente teve 12 meses. Houve uma época em que tinha-se 10 meses, e dezembro era o último e terminava lá no 10º mês. A história do calendário é uma história bem complexa, mas bem legal. Você pode depois fazer uma pesquisa, caso você tenha interesse, e ver como que o Império Romano foi modificando o calendário até chegar nos dias de hoje. Mas dezembro era o último mês e era o 10º mês, né? Depois foram acrescentados aí mais 2 meses e acabou que dezembro virou o 12º. April Fool's Day. 1º de abril, em inglês nós temos o April Fool. Em português a gente chama de Dia da Mentira. Existem algumas histórias para tentar explicar o porquê desse 1º de abril. Uma delas, é que eu vou dizer aqui agora, se passa na França em 1582. Os franceses celebravam o Ano Novo durante 8 dias. Começava em 25 de março e terminava em 1º de abril. Então eram 8 dias de celebrações. Bom, eles mudaram o calendário, né? E o dia passou a ser 1º de janeiro. Só que nem todo mundo sabia, então muita gente continuava comemorando o Ano Novo em 1º de abril. E aí eles eram os que estavam ali meio que pagando mico, fazendo papel de bobo, né? Daí que vem esse nome aí do April Fools, tá? Em língua inglesa, o April Fool é muito associado a prank. Prank quer dizer pegadinha, quando você faz uma brincadeira sacaneando alguém. Isso é bem comum de acontecer lá no 1º de abril. Em português, além das brincadeiras e das pegadinhas, né,
a gente associa muito a palavra lie, a mentir, né? Ou a mentira. É bem comum alguém contar uma mentira e depois falar, ah, 1º de abril, estou brincando, estou sacaneando. Então, a nossa cultura tem mais a ver com a mentira no 1º de abril. E nos países de língua inglesa, geralmente tem muita coisa da brincadeira, da zoeira lá no 1º de abril. Bom, falando um pouquinho sobre datas. Existe uma diferença entre o inglês britânico e o inglês americano em relação à escrita de data. No inglês britânico é igual a gente faz aqui, dia seguido pelo mês. 25 de fevereiro de 2020. Eu coloco lá o 25, depois o mês, 2, depois o ano, 20. No inglês americano, month is normally first. Então, normalmente a gente coloca o mês primeiro. Então, se eu quero falar 25 de fevereiro, eu vou colocar primeiro o mês, fevereiro, 2, depois o dia, 25, tá? Então, primeiro vem o mês, depois o dia. Essa é uma diferença importante aí do inglês americano em relação ao britânico e em relação também à forma como a gente faz em português. Bom, uma outra diferença importante é que a gente utiliza em português o número ordinal para falar do mês, quando a gente fala do 1º dia, a gente fala 1º de agosto, mas depois a gente passa a usar os números cardinais, a gente fala 2 de agosto, 3 de agosto e tal. Só para lembrar, o que é número ordinal? É o da ordem, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, e o número cardinal é 1, 2, 3, 4, 5. Em português a gente usa ordinal só no 1º dia, 1º de agosto, mas você não fala 2º de agosto, 3º de agosto, depois você usa 2, 3, 4, 5. Em inglês eu sempre vou usar os números ordinais para falar do mês. E a formação do número ordinal, a representação dele é diferente do que a gente faz aqui. Aqui você tem um número, aí você tem tipo uma bolinha assim com um tracinho, né, para ficar 1º, 2º, 3º. Em inglês vai ser diferente. Em inglês tem a ver com o final da palavra. Então, olha só, 1º, first, 2º, second, 3º, third. Então, para representar, eu coloco o número 1, pego esse ST. Segundo, eu coloco 2 e esse ND. E o terceiro, eu coloco 3 e esse RD. Beleza? Eu vou seguir essa mesma lógica para 21º e 31º. E para o 22º, né? E a ordem do terceiro eu vou seguir também lá no 23º. Obviamente, se tivesse 32º, 33º, eu ia seguir a mesma lógica, mas eu estou falando só de dias do mês, então vamos terminar aqui no 31. Bom, e os outros números que não são estes aqui, o que vai acontecer com eles? Eu vou colocar um TH no final, porque todos eles são escritos de uma forma que termina com TH. Olha o quarto em inglês, é fourth. Então eu coloco o 4 e esse TH do final. É bom tomar cuidado porque quando você vê 1º, 21º, 31º, você pode pensar que 11º, né, que em português eu falo 11º, você pode pensar que como tem um aqui que você vai colocar esse ST, mas não. Por quê? Porque na escrita não tem a palavra first. Olha como é que escreve 11º. Eu escrevo lá o 11, né, o 11 e coloco o TH, 11th. Então vai ser um 11 com um TH. Isso não vai acontecer, tá? De colocar esse ST. Mesma coisa para 12º e 13º. Eu não vou colocar 12ND e nem 13RD. Vai ser um 12 com TH e um 13 com TH, tá? E assim para todos os outros números. Ó, 8º, 10º, 14º, 18º, 27º. É um TH. Apenas esses aqui, que é uma exceção, tá? Para a forma de você representar em números ordinais. Bom, a ordem para se falar uma data. Vou falar aqui do Ano Novo, New Year's Day. O dia do Ano Novo é o dia 1º de janeiro. No inglês britânico, eu vou colocar o dia e depois o mês. Lembrando que eu vou usar essa preposição aqui, ó, on, tá? Antes de colocar a minha data, tá bom? Então aqui, ó, it's the New Year's Day is on. Aí eu coloco 1º e janeiro. E no inglês americano eu vou colocar January, o 1º, e depois vou colocar o first, o 1º. Como que eu vou falar? No inglês americano eu vou falar basicamente igual está escrito aqui, ó. New Year's Day is on January 1st, tá? Falo janeiro, depois falo 1º. No inglês britânico, que eu vou falar 1º
a palavra primeiro para depois o janeiro, vai ter uma diferençazinha. Eu vou precisar colocar esse artigo aqui, ó, the, antes da palavra primeiro, e a preposição of antes do mês janeiro. Então, como é que eu falo aqui, ó? 1º de janeiro no inglês britânico. New Year's Day is on the 1st of January, ok? Então vai ter essa diferença. Esse the e esse of eu não escrevo, mas eu falo. Aí alguém te perguntou assim, ó, when is your birthday? Aí você vai responder na forma do inglês americano. Você vai colocar o mês depois o dia. Como que você vai falar? It's on May 10th. Ok? It's on May 10th. Então você fala o mês, depois a palavra décimo. Você vai responder na forma do inglês britânico. Aí a pessoa perguntou, when is your birthday? Aí você vai, na hora de responder, você vai colocar esse TH, o the, e esse of, que não aparece na escrita. Para escrever, você escreve assim. Para falar, it's on the 10th of May. Então você vai precisar colocar o the e o of. Beleza? Um lembrete aqui sobre preposição. Você vai falar o mês, tipo assim, ó, em maio, a preposição é in May. Você vai falar em 1982, a preposição também é in 1982. Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que pronuncia as datas. Só que se você for falar uma data com o mês, você vai colocar a preposição on. Você não usa in, você não fala in May 10th. Se eu for falar só em maio, eu vou falar in May. Mas se eu estou falando em uma data de maio, a preposição é on, tá? Então eu uso on May 10th. Se for no inglês britânico, né, o 10 vai vir aqui, o décimo vai vir aqui antes. Como que eu pronuncio o ano em inglês? Year. Bom, a regrinha é o seguinte. Quando você tem um ano que termina aqui com os 2 zeros, você vai pronunciar esses 2 zeros como centena, hundred. Então aqui, ó, 1500. Eu divido aqui, ó, 1500. Aí eu falo 1500, porque esse hundred é a casa da centena. Lembra como é que fala 100 em inglês? 100, 200, 200. Então eu vou falar 1500. Se eu estou falando 1700, eu vou pegar 17, 17, e vou falar os 2 zeros, 100. Ok? Bom, quando eu tenho outros 2 números aqui, e não o 00, eu faço a divisão, transformo aqui em 2 números. Ó. 1518, vou dividir aqui, ó, dividir no meio aqui, vai ficar 1518. 1962, 1962. 1985, 1985. Então, como é que eu falo? 1518, 1518. 1962, vou falar 19, 1962, 62. Como que eu vou falar 1985? 1985, ok? Bom, seguindo, no novo milênio tem uma mudança aqui para pronunciar o ano, tá? O ano 2000 a gente vai falar 2000, ok? É assim que a gente fala 2000 em inglês. 1000 em inglês, 1000. 2000, 2000. Beleza. O que vai acontecer de 2001 até 2009? Eu vou dividir, tem 2 formas de eu falar. Uma, eu posso dividir o ano, falando 2008. Então eu falaria aqui, ó, 2008. Lembrando que o 0 às vezes é pronunciado como O. Então 2008 eu posso falar assim, ó, posso dividir e falar o 20, 2008. 2001 eu posso falar 20, 20, 01, como se fosse um 20, 01, beleza? Ou eu posso falar 2008, fala 2008, 2001, 2001. Então, de 2001 até 2009, eu tenho essas 2 formas. Eu posso falar 2000 and, né, 2000 e, aí eu falo o outro número, né, 1, 2, 3, 4. Ou eu posso dividir em 2 casas e falar 20, 20, ou o 0 e o número correspondente, tá bom? A partir de 2010, também tem 2 formas de falar. Eu posso falar 2000 and 2000 e falar o número seguinte, por exemplo, 2019, 2019,
2020, 2020, ou eu posso dividir aqui em dois números e falar 2019 e 2020. Olha só, 2019, 2019, 2019. E o ano de 2020 eu posso falar 2020. Ok? Essas são as duas formas da gente falar o ano em inglês a partir desse novo milênio. Você pode falar 2000 and e falar o próximo número, ou você divide em duas partes e fala os dois números. Por exemplo, o ano de 2011. Como que você vai falar? Você pode falar 2011, ou simplesmente dividir e falar 2011. Aí você fala 2011. Ok? Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo sobre meses e ano. Espero que vocês tenham conseguido lembrar de algumas coisas que vocês já haviam visto, né? Era uma ideia de uma revisão. See you guys later. Bye bye.